Essa palavra aqui me emocionou bastante. Eu acredito nela para nós e para todo aquele que perceber lá no Espírito, olha, Deus está falando algo comigo. Embora você estivesse arruinada, que ainda fala sobre Israel, e fosse abandonada, sua terra fosse arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo. E aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante o seu luto ainda dirão ao alcance de seus ouvidos: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou estes filhos? Aleluia. Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só. Mas estes, de onde vieram? Reis serão os seus padrastos, e suas rainhas serão suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra. Lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Vamos repetir? Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Bom, isso foi um tempo que a Bíblia chama para Israel como um tempo de luto mesmo. É aquele tempo que parece que as coisas não vão mudar, não vão acontecer. Parece que tem muito trabalho e pouco resultado. Parece que você não vê a coisa ampliar como você espera. Mas você está lá. Você está esperando por Deus. Você está aguardando pelo que Ele vai fazer. Se te procuram, você está no mesmo lugar, aguardando o que Deus vai fazer. Então, eu digo para você, para alguém que talvez tenha vivido um tempo difícil, como se estivesse de luto. Muitas situações aconteceram que arrasaram com seu coração. Que talvez arrasou com áreas da sua vida. Mas Deus vai levar seus devoradores para longe. Tudo isso vai ser jogado para muito longe de você. E os filhos, os frutos nascidos durante o luto, porque ele pergunta aqui, mas quem me gerou estes filhos? Porque quando você está no luto, ou seja, quando você está num momento difícil, você pode ter a sensação que você não está gerando nada. Quando você está num momento difícil, você está lá lutando, esperando por Deus, mas você pode ter a sensação de que, o quê? Não está acontecendo nada, você não está tendo resultado nenhum, aquilo não está saindo do lugar. Você está lá plantando, você está lá lutando, você está lá, mas parece que é muita dor, é muito trabalho, é muito isso, para quê? Para nenhum resultado, parece, ou muito pouco naquele momento. E aí você olha para um lado, você olha para o outro, às vezes aquilo que você mesmo, você trabalhou para que funcionasse bem, não está, aí olha para o outro, você trabalhou para funcionar, não estava, mas você está lá. O luto não fez você desistir. Aí chega um momento em que aquilo muda e você começa a ver aquele monte de filhos, né, de resultados, de frutos. E você para e pensa, mas quem me gerou esse monte de filho? De onde saiu esse monte de criança? Né? Eu estava de luto. Parecia que nada estava acontecendo. Ué, de onde saiu isso tudo? Como que tudo isso aconteceu?
É o Senhor. Ele está dizendo. Os que esperam em mim não ficam decepcionados. Parece que não está acontecendo. Parece que você não está vendo nada. Parece. E aí, e os filhos, os frutos nascidos durante o luto, que é o que o Senhor está dizendo para você, vão chegar. De forma que você perguntará, quem me gerou estes filhos? E aí o que ele fala? O lugar vai ficar pequeno. Muitos filhos, muitos frutos chegarão. Deus está falando que o lugar vai ficar pequeno. Deus está falando que muitos filhos estão sendo gerados. Deus está falando que muitos frutos estão sendo gerados e eles vão aparecer. Os filhos, os frutos, aquilo que parece que não vai nascer, que não vai acontecer, que você olha agora, você não vê como isso, como essa terra, o que é uma terra arrasada vai mudar, como que essas mudanças vão acontecer, como, porque às vezes você pode olhar e ter tantas situações que parecem ser um impedimento, tantos obstáculos, que você, se você não olhar para a palavra, você pode se perder nisso. Mas o Senhor veio e disse, não, embora você estivesse arruinado e fosse abandonado, e a terra fosse arrasada, eu estou dizendo para você, parece que você foi abandonada, parece que está arrasada, parece não foi arrasada, estava arruinada, mas eu estou falando com você, agora você será pequena demais. Ele estava falando com Judá. Pois eu vou mudar de tal maneira que eu vou mandar os devoradores, aquilo que estava impedindo para longe de você. Deus está arrumando a casa. Deus está arrumando a casa de muita gente. Deus está arrumando a vida de muita gente. Algumas que nem viam que precisavam ser arrumadas. Deus está trazendo à luz coisas que estavam ocultas. Deus está arrumando as coisas. Deus está mandando para longe os devoradores. Deus vai tirar esses devoradores do nosso caminho, da sua vida. Aqueles que só chegam para devorar. É um tempo de luto. Porque tem mudanças que acontecem, tem situações que acontecem, que às vezes você se sente de luto. É como se tivesse sofrido perdas irreparáveis. Mas os filhos nascidos durante seu luto, então nós estamos gerando frutos. Nós estamos gerando as crianças agora. Ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos. Você vai ouvir isso, quer dizer, vai estar perto. Este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para nele vivermos. Deus tem falado muito em Isaías 54 e mandado, pense grande, amplie a tenda, porque você vai precisar de espaço. Tem muita gente que vai precisar de espaço. Tem muita igreja que vai precisar de espaço. Tem muitos filhos. Para alguns são filhos espirituais, para outros são frutos que têm sido gerados nesse tempo de luto. Nesse tempo em que a terra arrasada está sendo arrumada.
Nesse tempo em que Deus, para arrumar, Ele está levando para longe os devoradores. Muitos vão fazer essa pergunta. Então você dirá em seu coração: quem me gerou estes filhos? Você vai falar: meu Deus, de onde que veio isso aqui? Bênçãos, vitórias, frutos que você não imaginou que estavam sendo gerados. Aí ele fala, ó, eu estava enlutada e estéril. Eu vivi um momento de luto e esterilidade. Eu estava exilada e rejeitada. Foi um tempo duro. E agora ele pergunta: quem os criou? Como é que nasceram? Quem é que criou isso aí? Fui deixada totalmente só. Mas estes, de onde vieram? Então o Senhor está anunciando a chegada de bênçãos que você nem tem noção, mas que têm sido geradas no tempo da dor. No tempo da dor. No tempo da dor, tem muitos filhos sendo gerados, muitos frutos sendo gerados. No tempo dessa dor terrível, que às vezes esmaga o coração. Dores, tem muitos frutos sendo gerados, muitos filhos sendo gerados. E você vai ver, e nós vamos ver, onde Deus fala que reis serão seus padrastos. Pessoas importantes. Quando fala padrasto, é como financiadores, é como estruturas, é como influência. Reis serão seus padrastos, suas rainhas serão suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra, quer dizer, são eles que virão, e vão ter que se inclinar. Não é você que vai pedir pelo amor de Deus. Você está entendendo? Lamberão o pó dos seus pés, vão querer o que você tem. Então você saberá, quando você estiver vivendo tudo isso, que será sobrenatural, você saberá que eu sou o Senhor. E aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Continue, porque a mudança vai ser muito grande. Continue, porque no luto e no tempo, eu estava enlutada e estéril, e estava gerando. Quem diria que alguém está no luto e se vê como estéril, está gerando alguma coisa? Mas essa é a postura, é uma postura de fé mesmo em meio ao luto e à esterilidade de alguma área da vida. E a fidelidade gera os frutos. E a fidelidade gera os filhos. Parece que você não está gerando nada. Mas no pior momento da sua vida é quando mais você está gerando. No pior momento deles é quando mais estavam gerando, de tal maneira que o lugar ia se tornar pequeno, o resultado seria tão grande, reis e rainhas viriam e se submeteriam. Iam em busca daquilo. O Senhor está dizendo, você então, quando você vê tudo isso acontecer, o impossível acontecer,
você saberá que eu sou o Senhor. E aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Tem gente que não tem noção o quanto está gerando milagres e o sobrenatural vai vir.